Eu saúdo, tem que ficar esperto, né? Tem um monte de hermeneuta aqui agora. Por um lado é bom, né? Eles ficam vigiando a gente e prestam mais atenção. Isso é muito bom, né, pastor? É. Glória a Deus. Quero agradecer pela sua vida aqui nessa noite. Agradeço profundamente você também que nos acompanha pela internet. Que Deus abençoe você. E eu queria pedir, irmãos, que você possa estar abrindo a palavra do Senhor para que nós possamos aqui meditar um pouco, conversar um pouco a respeito da palavra do Senhor. Nós estamos nessa campanha, essa campanha que tem sido muito abençoadora, amém? Tem abençoado a tua vida? E eu tenho certeza que vai abençoar ainda mais. Então vamos lá na fonte, no versículo base, vamos ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 28, Lucas 14, 28. Amém? Do 28 ao 30, para você ficar um pouquinho mais ligado, vou pedir para você ficar de pé, só por um momento. 3 versículos, é bom que você estica a perna. Nós vamos encarar um tempo aí considerável, pelo menos uns 30 minutos, 40. A palavra do Senhor diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Amém? Só até aqui. Eu queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que é vivificadora, transformadora. Muito obrigado, a Deus, por estarmos aqui essa noite. Que possamos estar completamente entregues ao teu Espírito Santo, para que ele possa agir e produzir a mudança que nós tanto precisamos, Senhor. Age em nós, Deus. Age na vida de cada um de nós, para que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado. Oramos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar assento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, esse texto aqui, se você prestar bastante atenção, é um texto assim em que Jesus ele vai desafiar os seus ouvintes a avaliar os custos deles serem os seus seguidores. Você percebeu isso? Quem leu esse texto inteiro? Levanta a mão assim, ó. Então, se você não leu, você tiver a oportunidade, leia o texto inteiro. Jesus, ele usa esse texto, nós lemos aqui apenas um extrato dele, porque aquelas pessoas estavam naquele momento sendo desafiadas por Jesus a respeito do discipulado. Só que como o nosso Jesus, ele é um especialista em contar ou usar situações do cotidiano para poder ensinar, disseminar a sua doutrina. Jesus aqui, nesse texto, ele usa o exemplo da construção de uma torre. Ele usa o exemplo da construção de uma torre. Eu até tinha preparado, infelizmente... conseguiu? Glória a Deus. Já estava aqui, já ia usar o plano B aqui, porque por culpa minha, eu acabei passando tardiamente para a mídia. Eu achei que eles não iam conseguir, mas está aqui, ó. Isso aqui é uma figura que exemplifica o tipo de torre que Jesus está falando ali. Então essa torre, ela era bem característica. Ela usada naquela época, era uma estrutura que era muito usada para vigia de plantação, de vinhedo, para fortificação de cidade, de propriedade. Era uma torre desse tipo que Jesus estava tratando aqui. Era a respeito da construção de uma torre como essa. E aí, queridos,
Jesus ele fala aqui nesse texto que se alguém começasse a construir uma torre como essa, sem considerar os custos, sem considerar os cálculos, essa pessoa ela poderia acabar envergonhada. Isso era típico daquela sociedade. Fazer um projeto ou deixar um projeto desse inacabado, a pessoa poderia se tornar motivo de zombaria. Isso era característico da sociedade da Palestina do primeiro século. Então Jesus sabia muito bem o que ele estava falando, e aquelas pessoas que ouviam Jesus também sabiam. Porque enquanto elas ouviam Jesus tratar de tudo aquilo ali, elas se imaginavam numa situação parecida, e elas ficavam até com receio, entendendo exatamente aonde que Jesus queria chegar. Qualquer despreparo na construção de uma torre como essa era visto por aquela cidade como um sinal de pessoa insensata. Era sinal de insensatez. Repita comigo, insensatez. Então aquela sociedade, que era uma sociedade que valorizava bastante a honra e evitava qualquer tipo de vergonha pública, ao ouvir aquele discurso de Jesus a respeito dessa torre, ou da construção de uma torre como essa, estava entendendo muito bem do que Jesus estava falando. Porque naquele momento, Jesus ele tratava a respeito do custo do discipulado. Ele usa o exemplo da construção da torre para falar a respeito do custo do discipulado. E aí eu queria que você prestasse bastante atenção, porque da mesma forma em que Jesus usa o exemplo da construção da torre, Jesus ele também busca pegar esse ensinamento que exige que a pessoa que se propõe a construir uma torre como aquela precisa ter um compromisso verdadeiro e bem planejado, para que ele pudesse chegar até o final. E queridos, nessa campanha que nós estamos aqui, que fala de finanças, perseverança e, repita comigo, perseverança e, quando Jesus ele pega e trata exatamente disso, porque o que Jesus está tratando aqui, ele está falando de planejamento financeiro para poder apontar para o discipulado. É interessante, sim ou não? É interessante. E aí quando Jesus ele pega esse exemplo, na nossa campanha, o que nós estamos efetivamente fazendo, a mesma avaliação que Jesus queria fazer com aqueles ouvintes a respeito do custo do discipulado. Só que no nosso caso, a nossa reflexão, ela vai girar em torno da nossa vida financeira. Fale assim comigo, ó. A respeito da minha vida financeira. Então, a reflexão que nós precisamos tomar, e muitos pregadores que me antecederam, e isso até é um pouco complicado, porque quando a gente vai chegando no final da campanha, a gente vai esgotando os recursos, né, pastor? Vai esgotando os recursos e só o Espírito de Deus para realmente trazer o oculto, ou trazer o sobrenatural, e graças a Deus, Deus nos deu um direcionamento aqui bastante significativo. Mas o nosso objetivo aqui é refletir a respeito da vida financeira, de modo que nós possamos evitar decisões impulsivas, sem considerar o custo disso. Ou seja, Jesus ensina uma postura a respeito da construção da torre, aplicada ao discipulado. E nós usamos a mesma reflexão para aplicar na nossa vida financeira. Amém? Então você precisa entender isso. E aí eu queria, já que o Daniel conseguiu, antes de prosseguir, eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu trouxe aqui uns dados, e em cima disso nós vamos desenvolver o restante, tá bom? Alguns dados aqui, pode colocar o seguinte, Daniel, por favor?
Eu trouxe aqui alguns dados oficiais recentes. São dados do site de economia Infomoney. E esses dados são do mês retrasado, janeiro de 2025. Repita comigo, janeiro de 2025. Esses dados, eles mostram, dentre tantas coisas, que cerca de 76% das famílias brasileiras estavam endividadas em janeiro de 2025. 76%. E também, essa pesquisa mostrou que 29% aproximadamente das famílias brasileiras em janeiro de 2025 estavam com as suas contas em atraso. Considerando que o censo de 2024, o censo do ano passado, computou que no Brasil nós temos cerca de 72 milhões e meio de famílias. Vamos traduzir isso em número para ficar mais fácil? Em janeiro de 2025, 55 milhões de famílias estavam endividadas. Pastor, por que estavam? Porque nós estamos em março, esse número já mudou. E em janeiro de 2025, 21 milhões de famílias estavam com as suas contas em atraso. 21 milhões de famílias. Quando eu olho para isso aqui, 55 milhões de famílias de 72 milhões e meio, imagine que em cada 5 famílias, aproximadamente cada 5 famílias que você conhece, 4 estão endividadas. Então esses dados, queridos, eles são extremamente problemáticos. Isso é um problema que assola o nosso país. É importante nós estarmos aqui para ouvirmos a palavra de Deus, mas sermos também confrontados com a realidade da nossa nação, com a nossa realidade, com a realidade que acomete o nosso país. E aí, queridos, sabe qual é o problema decorrente disso? Pergunta para mim, pastor, qual é o problema? Mais alto, pastor, qual é o problema? O problema está no próximo slide. É o número excessivo de pessoas com problemas emocionais. Uma outra pesquisa realizada pelo Serasa é o Mapa de Inadimplência e Negociações de Dívidas da Serasa. Uma pesquisa que foi realizada, um mapeamento foi realizado em cima de pessoas com dívidas. Essas pessoas foram alvos dessa pesquisa. E aí, ao ser alvo dessa pesquisa, elas, na pesquisa, apresentaram as respostas, mostraram os sintomas que elas têm. E nessa pesquisa, 83% das pessoas endividadas entrevistadas têm dificuldade de dormir devido às dívidas. 83%. 78% enfrentam surtos de pensamentos negativos relacionados aos seus débitos. 78%. Isso aí nós estamos falando de pessoas que têm dívidas, tá? E 74% apresentam dificuldade de concentração em tarefas diárias. 62% percebem impacto negativo em seus relacionamentos conjugais. Interfere na família. 61% experimentam sensações de crise de ansiedade ao pensar nas dívidas. Pensa na dívida, já fica ansioso. 53% sentem tristeza e medo do futuro devido à situação financeira. Não sabe se vai conseguir pagar quando o boleto chegar, porque já está endividado, a coisa está embolando e por aí vai. Então, irmãos, esse assunto ele é muito mais sério do que nós imaginamos. Ele é seríssimo e nós precisamos dar a devida seriedade para esse assunto, à luz da palavra de Deus, mas também à luz da nossa educação financeira. Amém ou não amém? Então, queridos, quando nós entramos numa situação como essa e permanecemos muitas vezes
frequentando campanhas para pedir socorro a Deus por dívidas que, na maioria das vezes, elas poderiam ser evitadas, pastor. Às vezes a gente faz e depois corre para a campanha desesperado. Eu não estou dizendo aqui para você que Deus ele não vai te ajudar, não. Ele é poderoso para agir e te tirar dessa situação. Eu não sei, queridos, como é que está a sua situação financeira. Eu não sei como é que você entrou nela, mas uma coisa eu te digo, o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para te tirar dessa situação. Quem crê nisso? Quem crê nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Ele é poderoso para te tirar dessa situação. Só que não basta Ele tirar você dessa situação. Tem algo que está no texto que nós precisamos entender e aprender. Jesus, quando Ele fala a respeito da construção da torre, Ele fala que quem vai construir para e faz as contas. Então, quando você precisar de qualquer coisa que seja, você precisa medir o tamanho da sua perna. Você precisa saber se você tem condições para isso, como o homem da torre lá. Então, esse ensinamento aqui, ele é espiritual sim, porque se você está no buraco, está passando por dificuldade, Jesus é poderoso para te dar o escape. A despeito disso, nós vimos quinta-feira aqui a obra que Deus fez na vida do diácono Meirelles, né? Não foi obra de Deus, irmão? Foi obra de Deus, ele testemunhou aqui. Uma dívida enorme se tornou uma dívida pequenininha e pagável. Deus pode fazer isso na tua vida também. Mas não basta Deus te tirar desse buraco e você continuar vivendo do mesmo jeito que você vive, porque depois você vai cair nele de novo, pastor. Não é isso? Então nós precisamos entender o recado de Jesus na construção dessa torre. Porque senão as consequências elas são terríveis. São diversos problemas. O endividamento é um deles. E nós precisamos evitar o endividamento. Esse papel é meu, esse papel é teu. Diga assim, ó, esse papel é meu. Eu preciso evitar o endividamento e nós vamos ver aqui rapidamente como. Pergunta para mim assim, como, pastor? Como é que eu faço isso? Eu vou falar para vocês, está aqui, ó. Não estamos inventando a pólvora, está aqui no texto. Esse texto aqui que Jesus utiliza, ele fala estritamente de planejamento. O que Jesus fala a respeito daquela torre, e depois ele usa um outro exemplo, ele fala de planejamento. E não somente Jesus trata disso, mas todos os pregadores que me antecederam aqui, eles falaram de planejamento. Quem aprendeu aqui? Quem tem aprendido aqui a respeito de planejamento? E você vai aprender um pouco mais hoje. Porque, querido, eu queria nesse planejamento que Jesus ensina, fazer uma breve exegese com você e mostrar que nesse texto de Lucas 14, Jesus ele mostra que esse planejamento ele precisa ter 3 fases. Repita comigo, 3 fases. Desejo, isso, mais alto. Desejo, capacidade e execução. Mais uma vez, desejo, capacidade e execução. É o que Jesus mostra, é um tripé. Quem já viu aqui cadeira de 3 bancos? De 3 pés, perdão. Banco, né, de 3 pés. Quem já viu? Levanta a mão assim, ó. Imagina que você tem um banco de 3 pés. É comum ter. Tenta arrancar um daqueles pés e sentar no banco. O que vai acontecer com você? Vai cair. E o ensinamento de Jesus aqui é que, se você vai fazer um planejamento financeiro, para que ele seja eficaz, você precisa combinar desejo, capacidade e execução. É o que ele fala no exemplo da torre. Isso precisa existir na vida financeira de todos nós. Vamos lá, desejo. Onde que está aqui, pastor? Quando Jesus ele está falando a respeito dessa construção, tem um texto aqui no versículo 29,
28, em que ele coloca aqui, ó, querendo edificar uma torre. Esse texto aqui, Jesus está expressando o desejo de fazer qualquer coisa, e no caso lá é o desejo de fazer a torre. O que é desejo, pastor? Desejo é a vontade de você ter qualquer bem. Quem tem desejo de ter alguma coisa aí? Levanta a mão. Isso é de desejo, isso está incutido, isso precisa estar contabilizado na sua vida financeira. Desejo é a vontade de ter qualquer bem. Quando falta o desejo, quando falta a necessidade, nós podemos estar jogando fora ou até mesmo desvalorizando os recursos que Deus coloca na nossa mão. Que negócio é esse, pastor? Provérbios capítulo 18, versículo 9. O que é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador. Queridos, quem não cuida bem dos recursos que recebe, está agindo igualmente aquele que desperdiça abertamente. Aquele que desperdiça. Então, queridos, o desejo, ele precisa existir, e se ele não existe, você não pode de forma alguma executar. Isso porque é válido tanto para bens materiais como para dons e talentos que Deus dá para a gente. Lembra da parábola dos talentos? Quem lembra? Levanta a mão. Olha só, no Mateus 25, verso 6, diz assim: respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Ou seja, queridos, o que ele está querendo dizer? Aquele servo, ele acabou desvalorizando o recurso que foi confiado para ele, ao invés dele aplicar, investir, multiplicar. E aqui nessa parábola, na parábola dos 10 talentos, esse servo aqui, ele vai simbolizar a má administração dos dons, de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Eu estou querendo chegar no seguinte, querido: nós não podemos investir naquilo que não desejamos ou não precisamos. E às vezes nós endividamos porque nós colocamos o desejo, ou melhor, nós acabamos tirando o desejo e executamos uma compra ou um pagamento, ou geramos uma dívida naquilo que a gente não quer ou nem precisa. Então, às vezes, queridos, a nossa dívida acaba crescendo por impulsividade. Vê uma coisa, compra, mas não tem nem vontade e nem precisa, mas compra, se endivida, e aí só vai crescendo o tamanho do bolo e lá na frente a corda já está no pescoço. Então eu queria que você repetisse comigo a seguinte frase: se eu não desejo, mais alto, se eu não desejo, eu não compro. Você entende isso? Você sabia que isso traz muito problema, pastor? Quer comprar tudo que vê, mas nem precisa daquilo. Às vezes o desejo nem existe, mas na hora lá vai lá e resolve comprar. Por que tu comprou isso? Ah, nem sei, eu vi ali, eu comprei. Né, pastor? E aí depois o que acontece? Os problemas começam a se acumular. Então, se eu não desejo, eu não compro, é simples. Repita comigo: desejo. E o próximo, queridos, eu vou adiantar aqui, eu vou tentar acelerar um pouco mais por causa da nossa hora. O segundo pé desse banco que nos sustenta na vida financeira é a capacidade. Quando Jesus ele trata do texto ali, ele escreve no versículo 28 também, ele coloca, melhor dizendo, ele fala: não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos. Não é assim que o texto diz? Sim ou não? Sim ou não? Fazer as contas dos gastos. É ou não é ver se você tem capacidade para aquilo?
É ou não é ver se você tem possibilidade de fazer aquilo. Então, desejo nada mais é, capacidade nada mais é do que a possibilidade de custear esse bem que eu desejo. Repita comigo: custear esse bem que eu desejo. Você tem que ver se você tem capacidade para isso. Então, irmãos, a falta de capacidade é o maior problema da maioria daquelas pessoas endividadas. Porque a pessoa deixa o desejo brotar, o desejo vem, mas ela não quer saber nem se pode, ela vai lá e compra, ela executa. Então tem desejo, tem execução, mas não tem capacidade, faltou um pé, o banco cai. Não adianta. Então, para você realmente desejar e adquirir o que quer que seja, você precisa ir lá e fazer as contas para saber se tem capacidade para isso. É o recado de Jesus lá na construção da torre. Então fala para o teu irmão assim, ó, só compra se você puder pagar. Ah, foi muito tímido, eu acho que você você não está querendo ouvir isso não. Fala para o teu irmão assim, ó, só compra se você puder pagar, aleluia. Irmãos, vocês viram, queridos, eu vou até abrir um parênteses aqui, porque pode parecer até um pouco engraçado ou brincadeira, mas irmãos, é na falta de capacidade que começa a construção daquela lista enorme de problemas emocionais, falta de sono, problema no casamento, porque depois as dívidas vão se acumulando, elas vão tomando um vulto tal, que depois foge do controle. Então, se naquela hora, se em cada coisinha que você for fazer, você puder fazer as contas como Jesus fala, né, Verinha? E ver se você pode, você vai ser feliz. Você vai ser feliz, queridos. Esse é o ensinamento de Jesus para nós aqui. A palavra de Deus lá em Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E aí pode parecer um paradoxo, né? Porque a Bíblia diz que a gente não vai tomar emprestado, a gente vai emprestar. Mas a gente se coloca nessa situação porque a gente procura. Nós procuramos, e é por isso que eu disse no início, é importante vir para a campanha e pedir ao Senhor para nos ajudar e nos abençoar a sair desse buraco. Isso é ótimo e Ele é poderoso para isso. Amém ou não amém? Mas a gente precisa aprender a fazer as contas. Isso já não depende de Jesus, não, e depende de mim e de você. A gente precisa ser criterioso naquilo que a gente está fazendo, senão a gente vai voltar e vai cair no buraco de novo. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Então, queridos, o que acontece aqui, nesse versículo que nós lemos de Provérbios 22:7, é que pessoas impulsivas, elas acabam comprando ou adquirindo aquilo que desejam, como nós dissemos, sem verificar as suas capacidades para isso. Se você for lá em Provérbios 21:20, você vai ver: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Isso é o retrato vivo de quem não quer nem saber, não está nem aí para saber se pode pagar, não quer nem saber se o boleto vai chegar, porque eu quero saber que eu quero matar o meu desejo hoje. E aí os problemas, eles acabam se multiplicando. Então, irmãos, essa campanha, ela é uma bênção, mas também para todos nós é uma grande escola, é um grande aprendizado, porque tem coisas que Jesus ele vai fazer na nossa vida, mas tem coisa que quem tem que fazer é você. Fala para o teu irmão assim, ó, tem coisa que é você quem tem que fazer. Tem coisa que é você que tem que fazer. Então, queridos, se você deseja o que quer que seja, somente adquira isso se houver capacidade para pagar. O desejo ele pode existir, mas a capacidade tem que andar junto. Porque senão vira problema.
E muitas pessoas, elas não fazem isso. Elas acabam fazendo dívidas desnecessárias. Por isso eu queria que você repetisse para o irmão do lado: se você não pode pagar, não compre. Se você não pode pagar, não compre. Amém? Glória a Deus. E aqui o último pé desse tripé, desse banco, é a execução, que está aqui também no versículo 28. A execução aqui é a aquisição do bem, é a consumação do seu desejo. É a consumação daquilo que você deseja. Então entenda uma coisa, o texto diz lá que a execução, ela se traduz naquele termozinho ali, a acabar. Acabar dá uma ideia de conclusão, de que foi finalizado. E para acabar alguma coisa, para concluir, para executar alguma coisa, nós precisamos combinar desejo e capacidade. Para executar nesse tripé, nesse planejamento, você precisa ter desejo naquilo, ter capacidade de pagar aquilo, aí você pode comprar, você pode executar. E aí você vai ter uma vida financeira saudável, você vai ter uma vida feliz. Se você deseja, tem capacidade para custar isso, eu só tenho um recado para você: vai e vença, meu irmão, minha irmã, e seja feliz para a glória do Senhor. Não hesite. Eclesiastes 2:24 diz assim: não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Aleluia! Então, queridos, tem vontade? Vai lá. Dá para pagar? Vai lá. Seja feliz. Seja feliz. O problema é quando não tem desejo ou não tem capacidade. E aqui nós vamos ver que também é um problema quando você tem desejo, tem capacidade, mas não quer fazer. Reprime isso. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, ou quando algumas pessoas fazem isso, essa pessoa pode estar sendo alcançada por um termo estranho, mas muito conhecido, chamado sovina. Repita comigo: sovina. Pastor, o que é sovina? A pessoa, às vezes, ela tem um apego exagerado ao dinheiro e ela quer evitar gastar, mesmo quando ela poderia fazer isso sem prejuízo seu. Ela tem medo de gastar, ela quer guardar dinheiro a todo custo, ela tem um desejo, ela tem capacidade de fazer aquilo, mas ela reprime esse desejo por causa da sovina. Isso é problema. Quando falta o tripé da execução, havendo possibilidade disso, é problema. E eu vou abrir um parênteses aqui antes que vocês me questionem, porque a pessoa ela pode até tomar a decisão baseada em valores pessoais, em prudência, um planejamento financeiro qualquer, de repente não executar aquilo que de repente ela está com vontade ou até tem recurso para isso. Por quê? Porque isso não está embasado ou não está fundamentado na questão dela estar querendo guardar dinheiro. O desespero dela, o foco dela não é guardar o dinheiro, mas sim autocontrole. Então essa é a única exceção. Mas quando isso está associado a um desejo reprimido por causa da sovina, isso é problema. Isso é muito problema. Então, falta de desejo, falta de capacidade e a falta da execução por causa da sovina, isso é problemático na nossa vida financeira. Amém? Vocês estão comigo? Para vocês terem ideia como isso é um problema, eu vou pedir para o Daniel colocar o slide 4, tá? Slide 4, Daniel, 4, penúltimo. Olha o que a sovinice,
ela pode fazer na vida de uma pessoa sovina, uma pessoa que tem sovinice? Pode gerar medo, ansiedade e medo constante. Por quê, pastor? A preocupação exagerada em não gastar dinheiro pode gerar um estado constante de alerta e insegurança, levando a uma ansiedade crônica. A pessoa, ela deseja uma coisa, ela pode ter aquilo, ela tem recurso, mas por ser sovina, ela reprime o desejo. Isso faz a pessoa adoecer. Segundo, a pessoa pode se preocupar constantemente com o futuro financeiro, mesmo que tenha recursos suficientes. Vocês estão entendendo como isso é sério? Vocês conhecem alguém assim? Não precisa levantar a mão não, tá, por favor. Outro ponto aqui, solidão e isolamento. Isso pode ser um problema decorrente da sovinice. Pessoas muito sovinas podem evitar socializar. E aí, não ri não, que vocês vão lembrar de alguém. Pois se sentem desconfortáveis com situações que envolvem gastos, como sair para comer ou comprar presentes. Às vezes você chama aquele amigo seu para rachar uma pizza, e ele nunca tem vontade de ir. Você sabe que ele pode chegar lá e rachar. Pode ser que seu amigo seja uma pessoa sovina. Está com medo de gastar. Isso pode levar, o que isso pode comprometer mais? Pode levar ao isolamento social, prejudicando a qualidade das relações interpessoais. A pessoa vai se isolando, pastor. Ela pode gastar, ela tem o desejo daquilo, mas ela se isola. Isso é ou não é um problema? Acomete muita gente. O próximo, Daniel, por favor. Outro problema, sentimentos de culpa ou vergonha. Mesmo quando não há uma razão real para poupar de forma extrema, a pessoa pode sentir uma pressão interna isso é físico, viu? Acontece com a pessoa, fisicamente, para continuar economizando, o que pode gerar sentimentos de culpa quando deseja gastar, mesmo que seja uma necessidade legítima, genuína. Tem gente adoecida nessa situação. Isso é real. Ela tem o desejo, pode custear aquilo, mas ela reprime esse desejo e acaba estourando dessa forma. Dificuldade em aproveitar a vida. Ser excessivamente focada em economizar pode impedir que a pessoa aproveite experiências e momentos que podem enriquecer sua vida emocional e social, como viagens, lazer ou até mesmo o prazer de presentear alguém com algo especial. A pessoa não aproveita a vida. Ela não aproveita, e é por isso que eu digo para você, queridos, se você tem vontade e tem como pagar, vai e vença, vai ser feliz para a glória de Deus, porque o que o Senhor colocou na tua mão é para você ser feliz nessa terra. Outro aqui, o último, baixa autoestima e sensação de insuficiência. A busca incessante por acumular riqueza pode gerar a sensação de que nunca é suficiente, levando a um ciclo de insatisfação contínua. Sabe aquela pessoa que nunca está satisfeita? Ela sempre quer mais, quer mais. Além disso, pode haver um desconforto com a ideia de gastar. Você fala com a pessoa em gastar, ela, não, vamos deixar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de outro jeito, não quer gastar dinheiro. O que pode ser percebido como uma forma de falha pessoal ou falta de controle. Então, irmãos, eu repito aqui, isso é muito mais sério do que nós imaginamos. E eu já estou chegando no final, não vou me demorar mais, dizendo para você, queridos, que nós precisamos prestar atenção ao que Jesus ensina nesse texto. Lucas, capítulo 14, o verso 28, 29 e 30. Jesus está mostrando para a gente que tem como nós termos a nossa felicidade restaurada, se em algum momento ela foi perdida por causa do nosso endividamento.
Nós precisamos desejar, precisamos ter capacidade e devemos executar, se assim for o caso. O que nós não podemos é permitir que a falta de um desses tripés, de um desses pés do tripé, da vida financeira saudável, seja motivo de nós sermos derrubados e cairmos no chão. Concluo dizendo para vocês, novamente, irmão, se você não deseja, não compre. Se você deseja, veja se você pode pagar. Agora, se você deseja e pode pagar, vira para o teu irmão do lado e fala assim: meu irmão vai ser feliz. Vai ser feliz para a glória do nome dele. Deus tem o melhor para você nessa terra, querido. Deus tem o melhor para você. Você precisa apenas ser obediente. Olha aqui o que apresenta a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes e obedecerdes, comerás o melhor desta terra. Quem quer comer o melhor dessa terra aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Eu digo para você, querido, pense nisso. Pense em tudo que foi ministrado aqui essa noite. E seja feliz na presença de Deus. Amém?